Qual é o prazo para que um juiz analise um pedido de liminar? Qual é o prazo legal e como costuma ser isso na prática? Eu vou explicar para vocês agora, acompanhem. Bom, legalmente, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Civil, inciso 2, a lei diz que um juiz proferirá decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e a liminar é um tipo de decisão interlocutória dentro do processo, porque ela não coloca fim à ação judicial. Ela é só uma decisão provisória, como eu explico aqui em outros tantos vídeos. Então, legalmente falando, o juiz teria, pelo artigo 226, inciso 2, o prazo de até 10 dias para fazer a análise desse pedido. Acontece que na prática isso não costuma ser assim. Invariavelmente, os juízes costumam analisar pedidos de liminares, por exemplo, em 48 horas. Eu já vi juiz decidir em pouquíssimos minutos, por exemplo, num caso em que envolvia um altíssimo risco de morte, por exemplo. Então, tudo vai depender um pouco da gravidade, da urgência do caso, mas, claro, infelizmente, tudo também muitas vezes termina dependendo do juiz, termina dependendo ali da organização do fórum, da organização da vara, como a gente diz, porque a gente sabe que em algumas situações acaba sendo muito mais lento, muito mais moroso levar ao juiz o conhecimento desse tipo de situação, o conhecimento desse processo. Tem juízes que são bastante rápidos, bastante interessados aí em fazer despachos muito rapidamente. Tem juízes que acabam sendo um pouco mais lentos e vagarosos aí para analisar um tipo de tutela de urgência. Portanto, na prática, a gente costuma ver decisões em até 48 horas. Às vezes a gente já viu decisões em questão de pouquíssimos dias, por exemplo, e a gente sabe, infelizmente, de casos em que mesmo o prazo do artigo 226 do Código de Processo Civil terminou sendo desrespeitado, né? É importante o seguinte, o juiz não tem a obrigação de conceder uma liminar, é muito importante. Tem gente que fala assim para mim, gente que me escreve dizendo assim, o juiz está demorando para me dar uma liminar porque eu pedi e ele disse não e ele está demorando para... Olha, se ele já disse não, pode eventualmente caber um recurso, mas não significa que ele não tenha apreciado o pedido. Então, assim, a análise da liminar deve ocorrer, segundo a lei, em até 10 dias, mas, evidentemente, essa regra, em situações onde esse prazo não é razoável, pode ser diminuído de acordo com a situação concreta, de acordo com as especificidades do caso. Mas é basicamente isso. Legalmente, a gente pode falar em 10 dias, mas na situação concreta, no meu cotidiano da advocacia, na maioria dos casos, eu tenho encontrado aí juízes que fazem sim uma análise muito rápida desse pedido de liminar, né, dessa tutela de urgência, como a gente diz, e muitas das vezes analisam esses processos basicamente em 48 horas. Eu espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida, deixa aqui no canal. A minha é sempre um grande prazer poder interagir com vocês. Sucesso, que tudo fique bem no seu processo e até o próximo vídeo.